Estamos de volta com o Argumento, é a nossa conversa com o deputado estadual Sidney Rosa, que é pré-candidato do PSB ao Senado. Mas, deputado, nós falávamos há pouco, o senhor como produtor rural, essa questão de reintegração de posse no Pará é uma luta antiga, seus colegas reclamam muito, houve muitas invasões Pará fora, muita gente morrendo nos campos, não é verdade? E não tem o apoio institucional do governo para a reintegração de posse. Então, a questão da propriedade fica sempre frágil. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Mauro, o que mais deprecia o Brasil no exterior, no mundo, é a gente colocar em dúvida o direito de propriedade aqui. Seja da terra, seja de um celular, seja de um carro. É um absurdo. A propriedade é coisa sagrada. E morrer por terra no Pará é um absurdo. Pela quantidade. A quantidade de terra. O que me leva também a ser pré-candidato ao Senado é tentar buscar, pela primeira vez, o diálogo entre os 3 níveis de governo. O federal, o estadual e o municipal, que não se conversam. Impressionante. Impressionante. Nessa questão da terra mesmo, nós temos uma dependência muito grande do governo federal, porque o Pará tem mais de 1.000 assentamentos rurais, com 250 mil famílias que foram assentadas, jogadas aí no campo, na mata, abandonadas. Então, se o governo federal conversasse com o estadual, com os municípios, a gente teria um avanço enorme na questão fundiária, na questão da produção, na questão da própria violência que está instalada aí, principalmente qualidade de vida, Mauro. Todo mundo quer qualidade de vida e merece. E volto a dizer, a minha compreensão, a minha experiência de empresário, de ex-prefeito, de deputado, de secretário de Estado, de dirigente da Federação das Indústrias, o único caminho é geração de emprego e renda. Se você buscar o pano de fundo, a origem de tanta violência, você vai ver que é falta de renda. Falta de valores, falta de atenção com a juventude e adolescência, enfim. É um desafio enorme, isso que me faz sonhar que a gente tenha um novo presidente da República, um novo Congresso e trazer ao diálogo o governo federal com o governo estadual, com os municípios e a própria sociedade. O senhor acredita que esse diálogo estadual e federal, de alguma forma, diminuiria essa questão da violência? Totalmente. O senhor acredita que um diálogo estadual e federal acabaria com essa greve, por exemplo, nas escolas públicas, há 3 meses sem aula? Mauro, o Brasil investe mais do que o Japão na educação. O Brasil investe 6% do PIB em educação, o Japão investe 4%. Mas não adianta investir do jeito que está sendo investido. A maior parte é jogado fora, principalmente por uma questão. A grande credora da educação, que é a família, ela não exerce o seu crédito de ir lá ver na escola onde o seu filho estuda, se ele se comporta bem, se o professor é bom, se tem merenda, se a escola é adequada. Portanto, a questão da educação é uma grande discussão, mas que necessariamente, pela minha experiência de prefeito que tive, é trazer a família para a escola. Se você não fizer isso... Deputado, nós tivemos há pouco um grande gargalo logístico no Brasil e o Norte fica realmente na dificuldade maior, porque quase tudo é produzido no Sul e Sudeste. No rodoviário. No modal rodoviário, nós não demos bola aí para o modal marítimo, fluvial, nem férreo e assim por diante. Ouve-se falar muito em questões de investimentos de estrada de ferro, mas ficam só no discurso, as coisas não aconteceram como foi prometido, então nós continuamos dependentes do caminhão, continuamos dependentes da estrada. O que eu vejo, a falta de conclusão da Santarém-Cuiabá, que é a BR-163, afeta o Porto de Barcarena. Menos renda, menos emprego aqui em Barcarena, porque a estrada de lá não foi asfaltada. E isso é um discurso que independe de governo agora de Temer. Foi governos passados todos, passou Fernando Henrique, Lula, Dilma, todo mundo, e a estrada continua lá. O que é que falta? É prestígio político do Pará? É a população pleitear mais de forma focada? O que é que falta para resolver essa questão? Volto a dizer, o Pará é muito mal compreendido pelo Brasil. O Pará contribui tanto com o Brasil e não tem jeito, rapaz, a gente só leva chicotada. É impressionante. Essa 163, Mauro, é impressionante. Isso tem 25 anos que a gente escuta que vai ser concluída. A Transamazônica, a duplicação de Castanhal a Santa Maria, um trecho perigosíssimo ali. Mas eu queria pegar um gancho. Em qualquer lugar do mundo, a relação de custo de transporte é 1,48. O que custa 1 na água, custa 4 vezes no trem e custa 8 vezes no caminhão. Pode um país que tem uma costa totalmente navegável
e a Amazônia muito navegável, a gente insistir com o caminhão. No trem custa metade do que custa o caminhão. E na água custa 4 vezes menos do que o trem. Se não fosse o caminhão, Paragominas não existia também. Sim, também, mas tem que ter uma linha de ferro, tem que ter a hidrovia do Rio Capim, enfim, muitas soluções. O que a gente precisa no Brasil é planejamento. A gente fica só apagando incêndio o tempo todo e não planeja. Aí um país que é o mais viável do mundo está pagando o mico com essa violência, com esse desemprego todo. Ei, Mauro, 13 milhões e 700 mil pessoas desempregadas no Brasil, mais 18 milhões de pessoas que nem procuram emprego, mas também estão paradas, 30 milhões de pessoas do país mais viável do mundo. O senhor falou agora na hidrovia do Capim. Aquela promessa de um porto fluvial na localidade de Pernambuco, em Angapi, ficou só no discurso? Ficou exatamente porque não foi priorizada. A gente precisa, numa questão dessa de modal de transporte, não tem jeito. Eu lembro do senhor secretário falando disso. Secretário, fomos lá ver, tem um projeto feito, né, o que contribuiria, inclusive, para tirar essas milhares de carretas por dia que chegam e saem em Belém. Eu quero poder chegar ao Senado. E chegando ao Senado, quero juntar com a bancada paraense e tentar unir a bancada do norte do Brasil, fazer como o Nordeste faz. No Nordeste, o petista vota junto com o democrata e o tucano. Ele é nordestino. Ele é nordestino e no norte não tem disso, Mauro. Impressionante. Se divide pelos interesses partidários e particulares. E a gente, de tanta coisa que tem que buscar do governo federal, a gente fica dividido e trazendo tão pouco. Essa questão partidária, o senhor começou sua vida política pelo PSDB. O que lhe fez trocar pelo PSB, do então governador Eduardo Campos? 20 anos no PSDB, desde Almir Gabriel, de 94 até 2013, quando Eduardo Campos com Aécio eram muito unidos, com o Jatene e com o Zenaldo, me convenceram a ir para o PSB. E realmente o Eduardo é uma pessoa extraordinária. Fiquei muito entusiasmado ao conhecê-lo, ainda governador em Recife, em janeiro de 2014. Veio conosco aqui em abril, já não mais governador, e morreu na tragédia do acidente de 13 de agosto de 2014. Foi uma grande perda, Eduardo Campos. Mas o PSB é um partido organizado, tem uma proposta, e ao lado do Castro, que é meu companheiro, e todo o PSB do interior que cresceu muito, com bons candidatos, inclusive a deputados estaduais, acho que a gente tem uma grande chance. O senhor acredita que o discurso da Lava Jato seja usado nessa campanha, já que todos os partidos estão envolvidos? Não zerou? A coisa não zerou? Não. Se você olhar na Globo Brasil, que eu quero, aquele quadro que aparece várias vezes por dia, 80% dos brasileiros dizem contra a corrupção. Então, eu imagino Sim, porque que isso... o chavão é fácil de falar, mas, né? É o mesmo que... Mas está no íntimo, está no íntimo é o mesmo brasileiro. Que paga a propina para o guarda de trânsito. É o mesmo. Então, corrupção é aquele negócio, é quando tira do poder público e não inclui a ele. Porque quando inclui é amigo, não é corrupto. É o indicador de que nessa eleição a gente vai ter fortemente essa questão da Lava Jato. Mas se o senhor levanta, por exemplo, como um membro do PSB, levanta essa questão da Lava Jato, o senhor não corre o risco também de alguém lhe contrapor, mas o seu partido também participou? Mauro, eu vou repetir o que os outros já falaram, eu não tenho um bandido de estimação. Se eu votei no Aécio, fiz campanha para o Aécio e me decepcionou, que o Aécio responda pelo que ele fez. Portanto, eu acho que nós precisamos de reiniciar o Brasil. E ao reiniciar o Brasil, a gente precisa melhorar a representação política, e não apenas a representação, mas a forma de fazer política. Não adianta prometer na eleição, porque na eleição, e depois você não está nem aí durante o mandato. Eu tenho caprichado muito no meu mandato, para que as pessoas que ao votarem em mim, seja como prefeito em 2 mandatos, seja como deputado já no 2º mandato, deputado estadual, resgatar a confiança dos que votaram, sabe? Pô, a gente precisa ser autêntico. Inclusive em momentos difíceis, como foi, por exemplo, 1 ano e meio atrás, quando o governador Jatene, que eu sou da base aliada, mandou o projeto para aumentar o ICMS, para aumentar o IPVA, para aumentar o ITCDM, e nós lideramos para não aumentar os impostos do Pará. Você se posicionou contra a mensagem. E o governador nos ouviu e retirou de pauta. Dos 27 estados brasileiros, 24 estados aumentaram alíquotas. Somente 3 não aumentaram o ICMS, o IPVA e o ITCDM. E o Pará foi um deles. Portanto, tem uma hora que a gente apoia o governo, mas tem uma hora que a gente tem que ouvir a população. Deputado, diante do seu discurso, o senhor jogou para a questão federal a forma com que trata o Pará, que se desconsidera o Pará.
Mas nós também não conseguimos dar um passo com pernas próprias? Será que nós não conseguimos resolver os nossos problemas? O que é que falta internamente aqui no Pará? É só o governo federal que é o culpado? Bastante o governo federal, mas o Pará também se ressente. Quando você olha o Rio de Janeiro, nessa terrível crise do Rio de Janeiro, você pega o orçamento do Rio de Janeiro de 80 bilhões, divide por 16 milhões de fluminenses. Eles têm quase 6 mil reais por habitante ano, o governo estadual. O Pará tem 22 bilhões, divide pelos 8 milhões e 400, nós temos 2.500 reais por habitante. O Rio tem 6 mil e está lá encalacrado, não pagou 13º do ano passado. E o Pará tem 2.500. Não está fácil, mas está em dia, está com a folha em dia, está com a máquina pública funcionando e fazendo, inclusive, investimentos, como estivemos hoje em Bragança e Capanema, levando investimento para os municípios. Isso já me dá uma alegria, porque estar vivo numa guerra é uma vitória. Deputado Sidney Rosa, e ficar claro, é Sidney, porque nós, geralmente, paraenses, chamamos logo Sidney. Né? Sidney Rosa, pré-candidato do PSB ao Senado. Muito obrigado por essa entrevista, boa sorte nessa campanha que se inicia agora, que não é nada fácil, um estado do tamanho que é o Pará, é uma coisa incrível. E volte sempre. Voltarei sim, Mauro. Voltarei porque é sempre um prazer estar aqui contigo e o teu programa tem uma audiência espetacular. E os que vêm, certamente, amanhã vão nos comentar. Ok, muito obrigado. Logo depois do intervalo, Clarice Lima, que